Tudo bem por aí? Meu nome é Rafael e este é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. Mas o que nós percebemos, gente, e isso é uma constante, tanto faz entre pobres ou entre ricos, tanto faz entre pessoas com 80 anos, com 50, com 40, com 20, ou das crianças que estão vindo ao mundo hoje. Os problemas afetivos, os problemas emocionais não resolvidos são exatamente na mesma ordem. Tenta descobrir algum pecado novo que a humanidade inventa. A humanidade inventa um jeito novo de fazer o pecado, mas o pecado é sempre o mesmo. Então, diante disso, é preciso fazer uma experiência de você retomar aquelas situações da sua infância. Quando você começou a falar, por exemplo, quantos falavam errado. Até a família achava bonitinho você falar tudo errado, mas aí começou a crescer e vieram os amiguinhos, os vizinhos, os parentes. Um parente que morava longe veio visitar e começou a rir de você. E hoje você é uma pessoa tímida. Hoje você é uma pessoa que gagueja. Hoje você é uma pessoa insegura. Quantos hoje têm sérios problemas com a pureza visual, por imagens que viram, cenas que viram de violência, cenas sexuais que viram na infância? Outro dia alguém comentava comigo um filme na televisão, se não me engano, Joana d'Arc, que viu uma cena de violência e que levou a vida inteira para superar e perceber que aquela cena também era um convite que ela perdoasse aquela pessoa e rezasse por ela. É mais ou menos essa assimilação que nós precisamos fazer. Nós precisamos, gente, tirar uma máscara que colocaram em nós de uma santidade que nós não vivemos na nossa infância e adolescência. Não porque nós não desejássemos. Meu Deus do céu, quantos de nós desejamos profunda e ardentemente a santidade? Quantos de nós? Tenta lembrar as emoções e as alegrias que tinha no seu coração no dia da sua primeira comunhão. Eu vou fazer esse convite hoje à noite. A oração hoje à noite eu vou fundamentar em 3 sacramentos: no batismo, na Eucaristia e na reconciliação. Então já tenta agora pensar um pouquinho que espírito trazia o seu coração o dia que você se preparou para a sua primeira comunhão. Que desejo de santidade tinha no seu coração, que desejo de pureza tinha no seu coração quando você se preparou para a sua primeira confissão, mesmo que revestida de tantos medos, mesmo que tenha sido preparada até de forma errada, porque éramos crianças, muitos de nós lá no interior, não sabiam bem as coisas, mas tenta relembrar hoje, o seu coração batendo de alegria, porque você ia receber Jesus pela primeira vez. Uma pequena pausa para curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado. Continuemos. Tenta imaginar quando foi a primeira vez, muitos de vocês que foram coroinhas, que foram da cruzada eucarística, que pertenceram ao coralzinho da igreja, as meninas que foram coroar Nossa Senhora. Meu Deus, quanta emoção, como é que se preparava? Passava o dia inteiro ensaiando, a mãe estava lá na cozinha, a mãe estava lá no tanque lavando roupa, e a menininha estava lá ensaiando a musiquinha, brincando de coroar Nossa Senhora, fazendo Nossa Senhora de um sabuguinho para coroar, para ver se ia coroar direitinho. E onde foi parar aquela pureza? Tenta recordar hoje, você menino, você menina, ansiosa para correr para o colo do seu pai. E por que tudo morreu? Ah, porque eu cresci. Jesus disse, se você não fizer como uma criança, você não entra no reino. Porque perdemos essas dimensões que nós vivemos, que foram tão bonitas, e perdemos por quê? Porque o encardido aproveitou-se das fraquezas, dos pecados, das experiências negativas que nós tivemos, que fizeram conosco, e falou e nos ensinou que a gente tinha que esquecer. Então, tentando esquecer as experiências negativas que tivemos, e repito, não há nenhuma pessoa aqui que não teve experiência negativa na sua infância, nem Jesus. Não esqueça que quando ele foi em Jerusalém, na festa, o pai e a mãe esqueceram dele lá, ele ficou 3 dias lá. Lá que deu origem àquele filme, Esqueceram de Mim. 1 e 2.
Até Jesus. Isso sem falar da sua primeira infância, quando teve que ir para o Egito. Aprendeu a falar lá no meio dos egípcios. Aí, com 2 aninhos, já teve que voltar, já o idioma já era outro. Nenhum de nós, sem exceção, não há nenhuma pessoa nesse mundo que tenha passado pela infância sem ter levado um escorregão, sem ter se machucado, sem ter feito uma coisinha errada, que seja roubar uma goiaba na goiabeira do vizinho, sem ter dado uma bola fora. E quantos de nós tentamos esquecer? Por quê? Porque, repito, como o encardido quer que a gente se esqueça dos valores, porque a psicologia diz que a nossa vida afetiva, que toda a nossa afetividade, do ponto de vista psicológico, portanto humano, foi sedimentado na nossa infância. Ao tentar esquecer as coisas negativas, as ideias negativas, e até porque a mente humana, treinada e condicionada pelo encardido, vai gravando e guardando muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Então nós acabamos também jogando no mesmo buraco as experiências bonitas que tivemos e que hoje são tão fundamentais para a nossa vida. Portanto, eu convido você hoje a tentar recordar da sua ansiedade de menino e menina, que ia reencontrar com o pai, com a mãe, quando vinha da escola, quem sabe, quando ia visitar a avó, o vô, quando recebia a visita deles. Cadê aquela pureza do seu coração, que ajoelhava do lado da cama, que chamava Deus de papai do céu, que chamava Maria de mãezinha, que sabia rezar? Até hoje, a coisa mais bonita que a gente vê é uma mãe ensinando e mostrando que um filho de 2, 3 ou 4 anos de idade já sabe rezar. Aliás, a gente que é padre tem mais essa alegria, porque a gente encontra, a mãe diz: olha, padre, ele já sabe rezar Ave Maria. Reza pro padre ver, reza. Aí a criança reza, ai que bonitinho. Ainda se rezar umas rezas meio erradas para a gente dar risada, melhor ainda. Que coisa boa. Onde ficou aquela espiritualidade sua? Onde ficou aquela pureza de menino e menina que deitava e que ficava recordando do seu dia em Deus e pedindo a Deus pelas situações da sua vida? Pedia ao papai do céu que protegesse o papai da terra, pedia a Maria, mãe do céu, que protegesse a sua mãe da terra, pedia a Deus que abençoasse os irmãos, agradecia a Deus a comida que tinha na mesa. Cadê aquela pureza vestida de branco da primeira Eucaristia, da primeira confissão, daquela menina vestida de anjo? Que imagem bonita que hoje nós estamos perdendo. Que pena, vocês vejam o que o encardido está conseguindo fazer, porque não retomando os valores da nossa infância, nós não passamos valores para as nossas crianças, e quando passamos valores errados. Pegue o Natal, por exemplo. Qual é a figura hoje mais marcante do Natal? Para as crianças, o Papai Noel. Para os adultos, é o 13º. Aquele que vem uma vez por ano, que é esperado por todos, que enche de alegria o nosso coração. Quem é? 13º. Ou Papai Noel. Gente, cada um de nós sabe que a criança se identifica muito mais com criança do que com velhinho. Tanto que você já viu a criança brincar com um bonequinho velho? Mas com o bonequinho de criança ela quer brincar, porque vem todo o aspecto materno. Até os meninos gostam, por isso que hoje já se faz os bonequinhos masculinos. E por que hoje se associa o Natal com um velhinho que não tem nada a ver? E que onde fica Jesus? Onde fica a pureza de montar um presépio, por exemplo? De ensinar a criança esses valores? Mas porque nós adultos perdemos. E por que perdemos? Porque vícios, doenças e pecados que praticamos hoje, herdamos na nossa infância e queremos esquecer. Mas o segredo não é esquecer. Eu quero convidar você hoje, nessa Eucaristia, de modo especial na adoração, a retomar em Deus, inclusive aquelas experiências traumáticas. Porque não é esquecendo, não é colocando um pano por cima, não é passando uma borracha que você resolve, é assimilando na sua história, no momento em que eu, diante de Deus, me conscientizar, numa oração muito honesta e sincera: que maravilha, meu Senhor,
mesmo passando, mesmo tendo sido estuprado, mesmo tendo sido violentado, mesmo que me ensinaram a fumar, me ensinaram a beber, mesmo tendo sofrido tanto os traumas da perda do meu pai, da minha mãe, as perdas que eu tive na minha infância, as humilhações que eu passei, mesmo assim o Senhor foi o meu pastor. Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, nenhum mal temerei, porque o Senhor está comigo. Então nós começamos a assimilar a nossa história e retomar a nossa vida a partir dessa experiência profunda do amor de Deus, de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma a nossa vida. Mas, meus irmãos, enquanto não temos a coragem de deixar Jesus ser nosso pastor, Ele não nos violenta jamais. O Senhor quer ser de fato esse pastor da minha e da sua vida. Mas se nós não lhe mostramos as feridas, para quem mostramos nossas feridas? O que fazemos com as feridas que herdamos na infância e na adolescência, na primeira infância? O que fizemos com as nossas feridas? O que fizemos com os traumas? O que fizemos com as mágoas? Infelizmente, muitos de nós fomos sufocando aqui dentro. E depois a gente se acostumou com o pecado. E depois a gente se acostumou com o vício. E hoje somos adultos, mas ao mesmo tempo infantilizados. Quantas áreas da nossa vida que deveríamos viver a infância, São Paulo diz, é preciso na malícia a gente ser uma criança. Mas nas coisas de Deus é preciso assumir essa maturidade. Hoje eu queria convidar você nessa Eucaristia a retomar essa área da sua vida, esse tempo da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos transformar a palavra em oração. Mais uma vez faça aquele convite. Vem, Senhor Jesus, com teu amor infinito, com tua bondade, com a tua ternura e a tua misericórdia. Vem caminhar comigo, Senhor. No período da minha vida compreendido pela minha infância, desde os primeiros passos, quando aprendi a falar, quando comecei a andar, os meus primeiros tombos, as feridas no meu corpo, enquanto aprendi a engatinhar. Vem, Senhor, caminhar comigo. Naquele período da minha vida, em que comecei a perder o contato diário com os meus pais, porque já tinha que ir para a escola, e foi perdendo esse contato com os meus pais, foi perdendo o colo, até perdendo o colo para outros irmãos que foram nascendo, até perdendo o colo porque precisava agora dividir o meu espaço, que foi nascendo em mim, Senhor, um apego desordenado pelas coisas, pelas pessoas. Jesus, cresceste em idade, sabedoria e graça. Passaste também por esse itinerário de crescimento e como tal experienciastes a dor, porque o crescimento faz doer. Desde o crescimento dos dentes, o surgimento dos dentes, o incômodo dos ossos crescendo, passasse por essa mesma experiência. Por isso eu te convido, vem caminhar comigo, Jesus. Segura-me, tu que és o pastor, que te propões a atravessar comigo os vales escuros da minha vida. Vem, Senhor, atravessar comigo esse período em que tive que também ultrapassar valetas escuras, marcadas pelo pecado, por brigas na minha família, por desentendimento com os meus pais, por surras que eu levei e que eu julguei imerecidas, e por isso o medo que eu comecei a ter dos meus pais, e por apanhar quando fiz coisas erradas, fiquei com medo de contar outros erros, piores ainda. E não apanhando de meus pais, hoje eu apanho da vida. Hoje eu apanho dos meus pecados. Vem, Jesus, vem caminhar comigo.
Mas eu queria, Jesus, hoje pedir, mais uma vez, do mesmo jeito que quando eras menino, te perdeste em Jerusalém, José e Maria foram buscá-lo. Eu queria pedir, Jesus, que na jornada da minha infância, nessa Santa Missa, eu pudesse contar também com a presença amorosa de Maria, me amando como filho, me conduzindo nos seus braços maternos, com a presença de José, que foi o seu pai, para que eu possa sentir também um profundo e grande amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, especialmente a mim que tenho tanta dificuldade de amá-los. Dá-me a graça, Jesus, de colocar hoje, diante do teu pastoreio, na luz da tua... Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!